Muito bem, olá a todos. Vamos começar agora o nosso Papo de Position desta semana. Hoje é dia 11 de abril de 2021. Tivemos uma semana agitada, não pela movimentação do nosso mercado, mas muitos ativos aí subindo de uma forma muito relevante, não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, onde o mercado continua a subir enlouquecidamente. Então temos bastante coisa para falar no vídeo de hoje. Como sempre, eu trago para vocês aqui a minha visão, a minha análise do mercado, sempre alicerçada aí pelos modelos de trend following, os modelos seguidores de tendência. Eu vou fazer um scan do mercado e também lá no final do vídeo eu trago para vocês os ativos que estão enquadrados dentro da minha forma de entender, dentro da minha forma de operar o mercado. Bom, pessoal, como eu disse, tivemos aí uma semana, até que uma semana calma, se nós observarmos aí o Ibovespa, que de fato esta semana sobe aí 2%, mas isso acaba mascarando um pouco aí a movimentação que aconteceu no nosso mercado. Tivemos aí ativos subindo de uma forma muito relevante nesta semana que passou. Então, primeiramente, vamos começar aqui falando do Ibovespa. Depois eu quero trazer aqui para vocês alguns comentários, principalmente sobre o setor de commodities. E aí a gente faz aquela visão macro, aquela análise macro do mercado, passamos aí para os ativos da carteira e por último, como eu falei, os destaques. Pessoal, Ibovespa, como vocês estão vendo na tela, esta semana sobe 2%, toca novamente esta região da linha branca, que nada mais nada menos foi o topo de mercado lá do ano de 2020, né, quando o mercado marca esse topo aqui antes do crash, e agora o mercado simplesmente volta a testar esta região. De fato é que nós podemos falar que o mercado já ultrapassou esta região antes, lá em janeiro, né, mas não houve sustentação acima dessa região de preços, né, o mercado corrigiu e agora volta a testar esta região, uma região que sim, é uma região importante, agora uma região aí de resistência. De fato, o mercado desenha aí uma tendência de alta, né, corroborando com o nosso ciclo maior de mercado. Nós podemos observar aí através do gráfico diário que o mercado está dentro de uma tendência de alta também. Nós temos o alinhamento tanto da média mais curta, que é essa média em azul claro, né? Nós temos também o alinhamento da média mais longa, a média de 50 períodos, que está nessa linha branca. Se nós colocarmos, por exemplo, a média de 20, que é uma média bem usada aí no mercado, eu não gosto tanto, mas nós podemos perceber que também a média de 20 períodos está apontada para cima, ou seja, nós temos o que eu chamo de uma sinergia, né? Nós temos aí todas as médias concordando uma com a outra, né? Ou seja, nós temos aí o mercado dentro de vários ciclos temporais dentro de uma tendência de alta, ou seja, dentro dessa premissa, como nós falamos no vídeo da semana passada, o mais esperado é o mercado sim continuar dentro da sua tendência de alta. Não só por isso, mas nós notamos, e eu vou aprofundar isso com vocês nesse vídeo, nós notamos o que, pessoal? Uma forte movimentação dentro das small e micro caps, né? Então o mercado que estava aí lateralizado dentro das micro e small caps, né? Essa semana faz uma movimentação aí bem relevante, né? Aqui nós estamos olhando o small, né? Nós temos uma movimentação de 4,53%. Basicamente o mercado volta a testar esta região de resistência, que é a região aí mais importante antes lá do topo de janeiro de 2020. Sim, as small caps, como um geral, dentro desse índice, ainda não ultrapassaram o topo lá do ano passado, né? Nós tivemos também uma movimentação muito relevante dentro das commodities, né, pessoal? Aqui nós temos, novamente, falando outra vez com vocês, o IMAT, né, mostrando esta força. Nós temos nada mais, nada menos que esta semana o IMAT subindo aí 7,23%. Então as commodities praticamente bombaram esta semana. Mas voltando para o Ibovespa, que eu acabo de apagar da minha tela, então deixa eu voltar para cá. Voltando lá para o Ibovespa, vamos entender de fato, pessoal, o que está acontecendo e o que é relevante aqui deixar para vocês. Bom, esta região, como eu citei para vocês, é uma região aí a mais importante agora no curto prazo que o mercado
vai brigar aí para superar, então, o topo do ano de 2020, antes do crash, então é um topo bem relevante, né? O mercado vai testar novamente esta região. De fato, até testou, né, nessa semana que passou. Olhem, nós temos uma sombra superior, não só nesse candle da semana, como também no candle da semana anterior. Então, o mercado mostra aí sim alguma realização nesta região de preço. Mas se nós colocarmos, aqui vale a pena citar para vocês, alguns indicadores, nós vamos entender uma situação em que o mercado está agora. No estocástico, nós temos o estocástico já apontado para cima, né, corroborando com esse cenário atual. No gráfico diário, pessoal, nós temos o estocástico lá na região acima dos 80, né? Muitas pessoas poderiam falar, mas este nível de estocástico, o mercado está já sobrecomprado, então não seria um ponto ideal aí para novas compras, né? Sim e não, né, pessoal? Sim e não. Eu não gosto de utilizar muito o estocástico dentro da periodicidade diária como um oscilador, ou seja, buscar aí níveis de sobrecompra ou sobrevenda, porque dentro de times frames ou tempos menores, né, nós temos esse indicador às vezes se comportando como um indicador de tendência. Então, um exemplo aqui que nós podemos dar, olhem aqui, ó, lá em novembro de 2020, nós tivemos aí o estocástico batendo na região de 80, né, e não voltando, né, que o mercado ganhando aí o contexto de tendência, e nós vimos dentro do Ibovespa, a partir de novembro, né, se nós formos pegar, está aqui, ó, nós vimos o Ibovespa aí fazendo uma fortíssima movimentação de alta, né? O mercado saiu desse ponto até o topo lá de janeiro de 2021 com uma alta aí de 23%, né? Então o mercado se movimentou de uma forma muito relevante. Então temos novamente aí o estocástico batendo lá na região de 80 e permanecendo. Então isso pode ser um prenúncio aí de uma possível tendência mais forte dentro do nosso Ibovespa. Se nós olharmos o gráfico semanal, nós vamos ver também aqui, através do indicador de bandas de Bollinger, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que as bandas estão afunilando, né? Então notem aqui que no gráfico semanal nós temos já as bandas aí num cenário muito estreito, né? O que traz para nós o quê? Um possível também ponto de o mercado ganhar momento, o mercado ganhar tendência, né? Então, geralmente nós temos a volatilidade do mercado se expandindo, aí o mercado vence, faz a contração de volatilidade para um novo momento aí de aumento da volatilidade, aumento do momento, né? Nós temos esse cenário possivelmente se desenhando aí, observando o gráfico semanal. E por último, a última coisa que me chama a atenção aqui no mercado é através da análise técnica clássica, né? Nós podemos falar aí do gráfico mensal, o gráfico mensal. E por que o gráfico mensal, pessoal? Assim como eu já comentei com vocês algumas vezes, nós tivemos um ponto importante, que foi este topo aqui marcado pelo mercado lá em janeiro, né? Janeiro de 2021, o mercado acionou esse candle, corrigiu pelo mês de fevereiro inteiro e também é o começo do mês de março, né? Só que lembra que nós falamos aqui no vídeo que este candle dava uma conotação de uma possível marcação de um fundo dentro do gráfico semanal, dentro do gráfico mensal, e é isso que está acontecendo agora, ó. Notem, nós tivemos já esta semana o mercado acima da máxima do candle do mês anterior, então nós tivemos o quê? Basicamente o mercado sim marcando aqui o que nós podemos falar que foi um fundo. Deixa eu só achar aqui a minha seta, onde está. Então, isso daqui é um fundo, pessoal. No meu ponto de vista, nós temos o mercado aqui sim marcando um possível fundo para dar início a um novo período de alta, uma nova expansão dentro aí do Ibovespa, buscando lá romper aí, de fato, a máxima que está lá no 126 mil pontos, né? Um pouco mais abaixo. Nós podemos ver o mercado aí buscar os 125 mil pontos, tá? E essa seria basicamente a próxima rota do nosso mercado. Então vejo sim um cenário mais altista, mais comprador para o mercado, mas não só pela análise gráfica, não só pelos sinais que nós estamos vendo no gráfico, mas por outras situações que nós vamos comentar agora. Então, eu já falei com vocês aí da questão do small, né, pessoal? O small aí dando um sinal muito importante nesta semana. Então, olhem aqui, né, o mercado ameaçando romper essa região. É uma região aí que o mercado está lateralizado desde novembro de 2020. Então, é bem importante acompanhar nesta semana se o mercado
vai ter condições aí de romper esta máxima dentro deste índice, tá? E também pela força que o mercado externo está, pessoal. Nós temos aí o mercado internacional em uma fortíssima tendência de alta. Nós podemos ver isso através do índice Nasdaq, que nesta semana sobe 3,48%. Nós podemos ver isso através do Dow Jones, que sobe quase 2% essa semana, e também através lá do próprio S&P, né, que sobe aí 2,71% nesta semana. Todos estes índices estão em topos históricos, então o mercado internacional está muito forte, né? Então nós temos aí o nosso mercado um pouco atrasado nesse momento, mas eu acredito que esta força que está lá no mundo inteiro, de certa forma, né, deve respingar aqui no nosso mercado também. Olhem que curioso, uma coisa que eu vi essa semana, eu falei, caraca, é muito louco isso. Se vocês observarem o IVVB11, se nós colocarmos o gráfico do IVVB11 desde quando esse ETF foi criado, pessoal, praticamente, olhem que louco, né? Nós vamos ver o quê? Está tão forte o mercado americano e o dólar também se apreciou tanto nesse período que o crash do ano passado, praticamente no gráfico aqui já está sumindo, né? Apenas uma correção, né? Como foi aqui esta outra, né? E aqui também, ó, aqui não dá uma importância tão grande aqui no gráfico, um sinal tão grande como foi, né? Nós temos aqui uma correção normal, né? Se observarmos o gráfico dentro dessa escala maior de tempo, né? Então notem como está forte o mercado americano. Claro que aqui tem a correção também, né? A valorização do dólar, né? Mas vale muito a pena observar esse gráfico e a tremenda força que nós estamos vendo nesse momento, principalmente lá no mercado americano. Observando o dólar também, pessoal, nós vemos aqui o dólar corrigindo, né? Em linha com o que nós falamos já nos últimos vídeos, dólar sentindo esta região aqui dos 5,80, né? Essa região é uma região importante de resistência e o dólar aí continua aí preso dentro desse range de preço. E aí começa o grande ponto, e aí talvez o grande tema do vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Algo que no mercado está bem difícil de ser analisado, pessoal. Por quê? Vamos voltar lá para o IMAT. E o IMAT, para quem não sabe, é o índice aí que mede principalmente as ações aí ligadas a commodities, né? Principalmente as exportadoras, né? De minério de ferro, de aço. E nós temos esse índice em sua máxima histórica. E nós estamos falando desse índice desde lá, pessoal, do ano passado. Lá em outubro, agosto, eu já venho falando com vocês deste índice, do IMAT, né? E o IMAT, deste ponto para cá, o IMAT já fez uma valorização aí de nada mais nada menos que 73%. Não é à toa que nós vemos no cenário atual, nós vemos aí uma forte valorização da própria Vale, né? Vale que multiplicou aí já por 2 vezes o capital do ano passado para cá. Nós vemos o mesmo cenário em Usiminas, também aí uma fortíssima valorização, a própria CSN, né? Com uma alta também impressionante, essa semana aí subindo mais 17% na semana, pessoal. Olhem que alta absurda da CSN nesta semana, né? E vem em linha, né, com o que nós temos conversado aqui, né? Que é o atual ciclo de commodities, né? E lá em 2020, lá no meio do ano de 2020, as coisas começaram a se desenhar nesse ponto e a gente já conversava muito aqui lá nos vídeos lá dessa época. E na minha cabeça, na verdade, não era naquele ponto ainda um cenário muito claro, né? Se o momento aí de commodity era, sim, um novo ciclo, né, de commodities, como já algumas pessoas já vinham colocando naquele ponto, naquele ano, ou se não, né, era só uma alta, porque nós tínhamos já naquela época daquele ano, nós tínhamos, pegando lá do fundo, nós tínhamos, por exemplo, a ação da CSN subindo aí mais de 180% naquele período, né? Então, sim, o mercado estava numa fortíssima já tendência, mas aqui não era claro para mim se era um ciclo ou se apenas aí uma volta do mercado ao patamar de preços que nós vimos no ano de 2019, até mesmo no ano de 2020. Só que agora acho que para todo o mercado, né, para todos os players aí, o ciclo de commodities é real, né? Então não é mais a questão se nós estamos ou não em um ciclo de commodities, e sim a pergunta que fica agora é até quando ele vai durar, né? Então a pergunta não é mais se estamos em um ciclo, mas quão longo esse ciclo pode ser, né? E de fato,
para todos aqueles que acompanham e estudam as histórias aí, a história, na verdade, do ciclo de commodities, sabem que ciclos como estes são ciclos longos, né, pessoal? Então não são ciclos de 1 ou 2 anos, são ciclos geralmente aí que marcam praticamente meia década ou até mesmo uma década inteira. E para aprofundar isso com vocês, eu trouxe aqui este gráfico, cadê? Que está aqui, ó, que é o gráfico aí do índice de commodities, que é o GSCI, né, um índice de commodities americano, né, que dentro desse índice ele praticamente pega aí várias commodities, né, então nós temos aí desde os índices de minério, né, o minério de ferro, o aço, nós temos aí o petróleo, nós temos aí os materiais preciosos como prata e ouro, commodities alimentares, como milho, a carne, né? Nós temos aí diversos componentes dentro desse índice. E se nós observarmos, nós vamos ver o que, pessoal? Nós vamos ver aqui, eu peguei para vocês verem o ciclo que nós tivemos aqui de commodity lá no mercado internacional, que foi o ciclo de 2000 até 2008. E nós vemos o que? Nós vemos esse índice saindo lá da região dos 1.800, 1.900 pontos para chegar a bater a região dos 9.000 pontos. Então, olhem aí, praticamente é uma valorização de 3 vezes, né, o valor que estava lá nesse patamar de preços. Então, sim, nós estamos aí dentro de um ciclo. E agora, acho que a pergunta que todos vocês, todos nós devemos nos fazer é se esse ciclo é um ciclo que vai permanecer aí pelos próximos anos ou se, na verdade, nós estamos já no final desse ciclo. E para trazer esse pensamento, eu trouxe até aqui aquele índice que nós comentamos aqui no TradingView. O problema do TradingView é que ele não tem o histórico completo. Então, se nós voltarmos aqui no passado, vocês vão observar que o histórico gráfico desse índice só vai até 2006, né? Então, nós temos aqui não todo o período, né? E aí nós temos lá o topo de 2008 e após isso nós vemos aí que as commodities como um todo, né, permaneceram aí dentro de um longo ciclo de bear market, né, batendo o seu fundo só lá no ano de 2020, em maio de 2020, né, pessoal? E nós temos agora aqui este cenário de recuperação, ou seja, deste fundo até aqui nós temos o patamar aí de 88% de valorização dentro deste índice. Olhando graficamente aqui, nós podemos entender o quê? E acho que é um dos grandes erros que as pessoas cometem, principalmente por operar e investir em commodities, em ativos ligados a commodities, é o quê? Tentar adivinhar onde é o topo do mercado, tentar sair do mercado em um possível topo, pessoal. Quando, na verdade, nós temos esse tipo de segmento, esse tipo de mercado, fazendo aí tendências muito longas. Então, eu acho, na minha opinião, um grande erro as pessoas nesse momento estarem buscando topos dentro de ativos ligados a commodities. É importante falar para vocês também que se nós observarmos, vamos pegar aqui, por exemplo, a mesma Vale mesmo da vida aqui, nós temos aqui, qualquer pessoa que observe esse gráfico vai ficar espantada com essa valorização. A Vale saiu lá dos R$7 e está batendo R$100. Isso em menos aí de 5 anos. Só que se nós observarmos aquele ciclo que eu comentei com vocês, que foi o ciclo aí de 2000 até 2008, a Vale sai de um patamar de preços lá, claro que aqui não está no valor da época, né, mas a Vale sai aqui de um valor muito pequeno de cotação para bater lá praticamente uma valorização de 6.000%, ou seja, esta perna que nós estamos vendo nesse momento é uma perna ainda de apenas entre aspas, né, 1.200%, ou seja, dentro de um ciclo, se nós tivermos um ciclo como foi este daqui, nós poderíamos esperar um movimento muito mais forte de Vale. E aí, por isso que eu trouxe esse gráfico para vocês, o gráfico aí do índice de commodities. Por quê? Graficamente falando, nós temos o que nesse momento, pessoal? Nós temos aqui, vamos tentar ver aqui os importantes pontos aí de resistências e suportes dentro deste índice. Ou seja, nós tínhamos aqui, a princípio, quando o mercado começou a se recuperar, nós tínhamos aqui um ponto importante, que foi o fundo do mercado lá de 2016. Olhem que curioso, né?
O fundo do índice de commodities basicamente é marcado como fundo do nosso mercado, né? Então o nosso mercado é extremamente correlacionado aí às commodities, né? Então nós temos aqui este fundo, era um fundo importante, o mercado conseguiu ultrapassar. Um outro ponto que eu via aí como resistência bem relevante era esta resistência aqui nos 13,62. O mercado tinha testado no passado 1, 2, 3, 4 vezes, né? E aí o mercado também podia aqui sentir essa região como uma possível região de resistência. E o mercado aqui também não aqui deu bola para este ponto. O mercado rompe essa região e agora até inclusive faz um pullback aqui nessa região, né? Ou seja, pessoal, nós temos sim um mercado muito forte e o mercado aí não dando muita bola para as regiões aí de resistência. Nós podemos então observar a resistência que é o topo de mercado, que foi marcada lá nos 19,58, que é o topo de 2018, e também basicamente aqui o topo de mercado de 2015. Ou seja, nós poderíamos esperar talvez aqui este índice ir para cá, o que daria um upside ainda aí de uns 28% dentro deste índice. O que nós esperaríamos também é mais aí uma apreciação dentro das commodities. Então sim, pessoal, nós temos aí um mercado extremamente forte. Então tomem muito cuidado, principalmente olhando aqui o IMAT, em tentar adivinhar topos, em tentar sair dos papéis, principalmente papéis ligados aí às commodities. Tenham muita atenção, muito cuidado nesse tipo de situação. Eu já vou falar mais sobre os ativos com vocês, principalmente os ativos que eu tenho em carteira e alguns ativos que começam a se enquadrar. E é curioso até comentar com vocês porque commodities, ativos de commodities não são os ativos que eu tenho como preferência na minha carteira. Basicamente, eu não investia lá durante o grande ciclo lá de 2002 a 2008. Basicamente, eu nem trabalhava naquela época, não tinha nem dinheiro. Então, dentro do que eu vivi até hoje no mercado, as empresas que mais geraram valor foram aquelas empresas, principalmente as empresas menores, as small caps, as empresas de crescimento, né? E quando a gente olha basicamente as empresas exploradoras de commodities, nós vemos aí grandes conglomerados, né? Nós vemos aí, por exemplo, uma Vale, uma própria CSN da vida, nós vemos aí grandes empresas, né? Empresas aí extremamente sólidas, extremamente com valores de mercado muito altos, né? Então, não é o tipo de case, não é o tipo de empresa que eu gosto tanto, mas desde do meio do ano passado, quando o mercado começou a dar sinais com relação a essas empresas, elas começaram aí a chamar bastante atenção e, de fato, eu fui alocando essas empresas na carteira. Não é à toa que hoje, basicamente, quase metade da minha carteira está em empresas ligadas ao segmento de commodities. Então, a gente nunca deve brigar com o mercado, né? A gente deve reagir aos sinais que o mercado nos dá. Bom, fiz aqui o comentário que eu queria fazer com vocês hoje. Eu quero, então, eu falei aí do IMAT, né? IMAT, pessoal, não tenho o que falar. Topo histórico novamente, alta de 7% essa semana. Outro ativo, índice que chama atenção também é o INDX, índice do setor industrial, pessoal, também subindo aí muito forte essa semana, 4,81% de alta. Topo histórico, fiquem muito, muito atentos a esses dois setores, IMAT e o INDX, que é o setor industrial. De fato, nós não vemos a mesma força nos outros índices, nós temos aqui o setor bancário, fraco até o momento, índice elétrico também, nada demais nesse momento, e com até deu uma puxada algumas empresas aí do varejo, né? Mas nada também de muito destaque nessa semana. E o Imob aí continua sendo aí o grande pato feio aí do mercado. Deixa eu só ver uma coisa aqui do Imob. Se nós colocarmos uma linha aqui de resistência inclinada, ó que bacana, nós temos aí o mercado, a princípio, respeitando esta linha, né? Então temos ela com já 1, 2, 3, 4 toques, né? Essa linha aí torna-se uma linha relevante neste mercado, neste momento. Então, vamos lá, para não ficar um vídeo muito longo, deixa eu falar rapidamente aqui com vocês sobre o Bitcoin. Bitcoin segue testando esta máxima aqui dos 62 mil dólares. A princípio o mercado vai afunilando, né? Mas ainda sem direção. Basicamente o Bitcoin está no mesmo patamar de preço lá de fevereiro de 2021, né? Então temos aí um mercado meio que lateralizado. Claro que dentro de uma longuíssima tendência de alta
também. A princípio, nós temos algumas divergências do Bitcoin, mas é um mercado que segue muito forte, tá, pessoal? Então, muita atenção também dentro desse mercado. Eu quero falar com vocês do índice de mercados emergentes. Nós temos aí um mercado marcando um fundo. Olhem que gráfico bonito, né? Nós temos aqui o mercado nesta região que foi o topo lá de 2018. O mercado rompeu e agora testando aqui como um possível pullback dentro do índice de mercados emergentes, tá, pessoal? Ouro e prata, que o pessoal gosta bastante. Prata corrige ainda, segue corrigindo. Voltou aqui e testa a média de 50 períodos. Aqui aparece alguma força compradora dentro da prata. O grande problema é que se nós observarmos o ouro, né? O ouro também testou algumas semanas aqui a média de 50 períodos e não deu nem bola, né? E agora nós temos o ouro aqui também, basicamente aqui testando esta região de fundo, que foi o fundo lá de maio de 2020. O cenário aqui, eu gosto bastante do ouro, tá, pessoal? Gosto bastante do ouro, acho que nós temos já uma correção relevante até o momento, uma correção aí de 16%. Veja aí o ouro bastante aí sobrevendido, próximo a um possível repique dentro deste ativo. Então, entre prata e ouro, eu nesse momento prefiro o ouro, tá, pessoal? Então, e por último, eu quero falar com vocês aqui do EWZ, que também fez um sinal importante nessas últimas semanas. Aquele canal que nós havíamos desenhado aqui no gráfico semanal, parece que o mercado vai respeitando essa região, né? Nós tivemos aqui o mercado testando essa região da linha aqui de suporte do canal por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. A princípio, o mercado aqui considera esse patamar de preço um patamar de preços atraente para novas compras, né? Se nós trabalharmos com este canal atual, nós poderíamos até esperar aí o índice aqui, o EWZ, buscar a região lá dos $47, né? Também temos aqui um bom upside aqui dentro deste índice, né? Nós temos lá o mercado quase nos 44% aqui de possível valorização dentro do EWZ que é o ETF que replica aí o mercado brasileiro, mais líquido ETF do nosso mercado lá fora. Então é sempre importante observar ele porque ele nos dá uma visão do nosso mercado em dólares. Beleza, pessoal? Então, comentários feitos. Agora vamos falar aí dos ativos da minha carteira, principalmente essa semana. E nós tivemos aí um mercado bem bacana essa semana, né? Um mercado aí bem com apetite muito forte a ativos commoditizados, como eu disse para vocês. Então, o último ativo que eu tinha adicionado na minha lista foi a Ferbasa, né? E aí nós temos essa semana também o ativo subindo 6,32%. Nada a ser feito, 2 semanas em alta, segue aqui uma ótima compra até o momento. Nós temos aqui em Forjas Taurus, ou Taurus Armas, eu sempre volto o nome anterior, né? Nós temos aqui um possível mercado marcando um fundo aqui, né, pessoal? Nós tivemos aqui o pullback após esse topo, o mercado corrige por 2 semanas, testa o topo anterior histórico, né? E aqui deixa um candle verde, aqui um cenário clássico de livro, né? Nós temos um clássico sinal aqui de possível candle de marcação de fundo após um pullback. Então, bastante atenção, principalmente caso o mercado venha a ultrapassar a máxima desse candle na semana que vem. Outro ativo que foi um grande destaque nessa semana foi a Uzi Minas, segue a Uzi Minas. Meu alvo para a Uzi Minas, na verdade o preço que eu trabalho para a Uzi Minas, está apenas lá nos R$28, é para lá que o mercado vai sem maiores dificuldades. Uzi Minas segue uma sólida tendência. Um dos ativos que foi um grande destaque também, até surpresa para mim, foi a Schultz, pessoal. A Schultz que esta semana subiu 11,57%. Certa forma, é um ativo que está bem esticado. Nós temos aí 3 semanas de alta, mas é um ativo que rompe a sua máxima histórica de uma forma muito violenta, né? Então, olhem aí esta valorização que o ativo teve. Schultz é um ativo que eu gosto bastante. Se nós observarmos esta empresa, foi uma empresa que na história gerou muito retorno para quem investiu nela. Se nós pegarmos de 2002 para cá, é um ativo que já multiplicou por mais de 35 mil vezes, né? 35 mil por cento, né? O ativo, 35 mil vezes não, 35 mil por cento o capital investido.
é um ativo que, de fato, segue boas tendências. Nós tivemos apenas o ativo engasgado, nós podemos dizer assim, dentro desse período aqui, que foi um período aí de mercado mais difícil, né? Que foi basicamente o mercado marcou o topo em 2011 e depois sofreu toda a queda do mercado aí brasileiro até 2016. De lá para cá, o ativo vem performando muito bem. Nós tivemos este ativo em 1,62, R$ 1,62 lá no auge da crise de 2016 e agora, basicamente, o ativo cotado em R$ 17,65, né? Então é um ativo que eu vejo aí com uma expectativa bem positiva também, apesar de ter feito um período aqui bem difícil, né? Após a minha compra, que foi aqui dentro desse mercado mais lateral, foi um ativo que foi subindo devagar, né? E agora ganha o seu momentum, ganha a sua tendência, que é o que nós gostamos de ver. Próximo também é outro ativo que eu gosto bastante, que é a Fras-le, né? Fras-le tem uma liquidez mais reduzida no mercado, então é um ativo difícil de montar posições, principalmente para quem se preocupa aí com a possível saída do mercado, mas também é outro ativo que está aí nessa semana fazendo topo histórico no mercado. Mais um ativo de topo histórico dentro da minha carteira é a SLC3, né? SLC3 também muito forte. Nós tivemos a própria Unip esta semana subindo 7,18%. E por último teve mais um, então acho que foram esses, né? E aí eu quero trazer alguns destaques em específico para vocês, pessoal. Primeiro, a Magazine Luiza. Quantas vezes nós falamos, acho que nos últimos 2 vídeos eu coloquei lá na headline do vídeo, né? A Magazine Luiza, né? Nós falamos bastante aqui também desta possível região aqui de fundo em Magazine Luiza. Era um ativo que nós vimos desde o seu topo até aqui uma desvalorização de 30% dentro de um ciclo sazonal do mercado de varejo, marcado principalmente nos meses de março e abril. Nós temos aqui o mercado marcando este possível fundo, que foi na semana anterior, e nessa semana que passou o mercado sobe aí 6,02%. Então, sim, essa leitura estava correta, né, pessoal? Estava correta. Ponto é que ainda não devemos aí ter muita euforia, muita felicidade com esse tipo de movimentação, pois se nós observarmos, nós temos ainda o ativo abaixo da média de 50 períodos e, de fato, para mim, isso caracteriza o ativo já em uma tendência de baixa. Sim, nós podemos ver na semana que vem o ativo continuar a subir e voltar para cima da média de 50. É isso que eu quero ver dentro de Magazine Luiza. Mesmo no diário observando, nós temos ainda o mercado em uma tendência de baixa, apesar da movimentação forte feita aí na quinta-feira, né, uma movimentação de 8%, nós temos ainda a média de 50 períodos do diário apontada para baixo, tendência de baixa também. Então, o que eu quero ver é o mercado dando mais provas que sim, a força compradora voltou aí, no caso, para Magazine Luiza, mas sim, nós chamamos bastante atenção para esse possível fundo dentro desse ativo. Outro que nós falamos bastante foi a VEG, que esta semana faz até um candle de dúvida, né? Que testa a média de 10 períodos aqui, mas porém, VEG, nós temos um cenário mais construtivo ainda dentro de uma tendência de alta. Pessoal, é bem importante vocês entenderem que esta tendências de alta, tendem a continuar em alta. E observando o nosso mercado, não é tão difícil assim encontrar ativos em tendência de alta, porque eles são poucos, tá? Então, se nós observarmos o mercado como um todo, e vocês podem pegar apenas a média de 50 períodos, vocês vão ver aqui, dentro do nosso mercado, pouquíssimos ativos enquadrados. Aqui nós temos um, que é a CEMIG, aqui nós temos a Ômega Energia, que é outro, aqui um caso Gafisa não, né? Nós temos a Fleury, aqui também não, mercado enrolado, brigando, vai para cima, vai para baixo na média de 50. Nós temos, por exemplo, a Qualicorp também abaixo da média de 50. Nós temos aqui a Tietê mais aí enrolada também. Aqui a Porto Belo é um ativo que eu tenho em carteira. Brasil Seguridades, né? Também abaixo da média. Nós podemos ver aqui também a Wiz abaixo da média. Nós podemos ver a Grendene, que ficou há muito tempo abaixo da média, agora tenta voltar para cima da média. Então, não é tão difícil assim encontrar ativos, né? Você vai ter, na verdade, uma seleção muito curta desses ativos, principalmente nesse mercado que nós estamos agora. Procurem operar ativos em tendência de alta.
deem valor ao dinheiro de vocês, pessoal. Parem de operar no mercado de forma louca, buscando vários ativos, buscando ativos aí que estão caindo há várias semanas. Busquem ativos que estão em tendência alta, facilitem a vida de vocês. Banco Inter, pessoal, Banco Inter, há quanto tempo esse ativo está em uma tendência alta? Basicamente, nós podemos falar que Banco Inter está em tendência alta desde janeiro de 2020. De lá para cá, é um ativo que valorizou nada mais nada menos que 286%, pessoal. Facilitem a vida de vocês, busquem ativos em uma tendência de alta. Isso que eu posso falar. É esta a dica mais preciosa que eu posso dar para vocês nesse vídeo aqui. Bom, acho que dos ativos em carteira é esse. Porto Belo está aí bem enrolada, né? Vai naquele conceito de redução da volatilidade, também eu ficaria atento a um possível novo movimento de alta em Porto Belo. E aí, os BDRs, né? Os BDRs que não evoluíram na minha carteira. Nós temos aqui a própria Transocean, que era um ativo que eu estava até com uma expectativa bem construtiva para esse ativo. Nós temos aí o ativo basicamente indo para lugar nenhum, né? A própria US Steel, né, outro ativo que eu fiz a minha compra há poucas semanas, dava toda a pinta de também descolar aqui e fazer uma movimentação de alta. Essa semana nós temos o mercado caindo aí 11%, também é outro ativo que não foi até agora para canto algum. E para terminar aqui, eu queria falar com vocês, já esquecendo, pessoal, já esquecendo de um ativo muito relevante, que é a Kepler, pessoal. Kepler também é um ativo que eu tenho há bastante tempo na minha carteira. Kepler, ela está, nesse momento atual, testando o seu topo máxima de 2014. Nós temos, nesta semana, o mercado fazendo uma valorização de 6,62%. E, cara, dá todo o contexto, dá toda a pinta de um possível rompimento em Kepler. Tá? Esse seria o último fundo, ao meu ver, em Kepler. E dá toda a pinta de o mercado fazer isso daqui. E caso o mercado venha fazer isso, olhando para o passado, vocês vão ver que Kepler tem um imenso espaço de simetria, tá? Então nós vamos ver aí apenas próxima à região de resistência em Kepler nos R$356. Nós temos o ativo cotado nesse momento em R$45. Então, pessoal, muita atenção em Kepler nesse momento. Olhem aqui a atenção ao OBV, olhem a acumulação que nós temos no OBV neste momento. Nós temos o mercado, de certa forma, fazendo grandes alocações dentro de Kepler, tá? Então eu ficaria bastante atento nesse possível rompimento dentro desse ativo. Não é um ativo que está dentro dos ativos com maior força relativa do mercado nesse momento, não é, mas sim, o desenho gráfico de Kepler é um desenho muito bacana. Se nós observarmos até aqui no próprio Fundamentos, que eu estava olhando, vocês vão ver aqui, que eu estava olhando qual ativo, deixa eu voltar aqui que agora eu fiquei curioso. Eu estava vendo a... Ah tá, é outro ativo que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Kepler, nós temos aqui em Kepler, dentro dos fundamentos, nós tivemos lucros crescentes, semestre após semestre, mercado em 2020 fazendo um maior lucro do que em 2019, mesmo com todo o cenário adverso de 2020. Então nós temos sim uma questão de fundamentos, de lucros aqui do ativo também, num cenário muito positivo, pessoal. Então muita atenção aí em Kepler, tá? Falamos de outra que eu olhei também essa semana, foi a Schultz, né? Schultz, se nós observarmos através da valorização aí dos lucros, né? Da apreciação em lucros, olhem aqui também o que é a Schultz, né, pessoal? Olhem aí, desde 2017 nós temos o mercado fazendo novas máximas aí na questão da geração de lucro dentro desse ativo. Então, sim, é outro ativo também muito bacana neste momento no mercado. Então, Kepler segue como um dos principais ativos que eu observo para as próximas semanas, apesar que eu já tenho ele em carteira, mas faz todo sentido observar a Kepler. E para terminar, vamos aí para os destaques. Então, o que chama a minha atenção, pessoal? Primeiro, Inepar, já falei semana passada, não foi acionada. Aqui nós temos Inepar 3, também está bem interessante a Inepar 4, tá? Mesma coisa, nós temos aqui um candle muito estreito essa semana, tá? Um possível rompimento na próxima semana em Inepar chama bastante a minha atenção, apesar de ser um ativo
com a baixíssima liquidez, é aí um ativo que vale a pena ser monitorado. Voltando àquela história que eu comentei lá no começo do vídeo para vocês, pessoal, ativos ligados ao segmento de commodities. Enalta, mais um ativo aí também se enquadrando dentro dos filtros, pessoal. Enalta também uma júnior, uma exploradora de petróleo júnior, assim como a própria PetroRio, é uma empresa que está indo aí em direção, talvez, do setor de gás. Temos o novo marco do mercado de gás que pode destravar valor dentro dessa empresa. Enalta também é uma empresa que vale a pena ser observada. Aqui nós estamos falando de topo histórico, que foi a marca de 2011 em Enalta, e o mercado volta a testar novamente agora. Então, sim, é um ativo que para mim faz todo o sentido ser observado. PetroRio a gente já falou bastante nas últimas semanas, né? Continua consolidada, mas eu observo também um possível rompimento em PetroRio. Voltando ao setor que nós falamos lá, o setor industrial, nós temos aqui a Home, pessoal. Home também é outro ativo que ganhou bastante destaque dentro da minha carteira, tá? Eu estou observando aí um possível rompimento dos 28,84 em Home. Banco do Brasil é um ativo para venda, então deixa eu colocar ele mais para cá aqui para organizar um pouco mais as coisas. Tivemos outro ativo que se enquadrou aqui nos meus filtros, que foi a Biosev, pessoal. Biosev é também um ativo com baixíssima liquidez. Esta semana o ativo fez aí uma valorização de 16%, tá? Nós temos aí também esta consolidação e um possível rompimento em Biosev. Biosev foi um ativo que praticamente em sua história só destruiu o valor e agora nós temos aí um possível turnaround, né? Uma possível retomada aí em Biosev, tá? Bastante também atenção, vale a pena observar a própria Biosev. E por último, acho que vale a pena falar aí com vocês de Embraer novamente, que a gente falou bastante aqui em Embraer, né? Dentro do case aí de retomada, do ciclo de volta aí após todo esse cenário adverso que nós estamos vendo, nós vemos aí Embraer subindo aí 14,82% essa semana, seguindo ao que nós colocamos lá como o próximo ponto aí de alvo nos R$ 19,73 em Embraer, também um ativo bem bacana. O ponto principal é que já andou, né, pessoal? Nós tivemos aqui, ao meu ver, o ponto mais legal de compra em Embraer foi aqui, ó, tá, nos R$ 10, tá? Então aqui era o ponto ideal de compra, que já foi, né? O mercado agora já está nos R$16,80, R$ 15,96. Então, um ativo que já foi. Então, eu vejo muita proximidade aqui ao ponto a próxima zona de resistência. Nesse momento não faz sentido uma alocação em Embraer, mas chama bastante atenção, sim. Para a venda, eu continuo a observar as lojas americanas, que apesar do varejo em si ter andado, então nós vimos essa semana a própria Amazon, né? Essa semana subindo forte, né? Nós tivemos uma apreciação em Amazon de 6,68%. Magazine Luiza nós já falamos. E a própria Mercado Livre, né? Fugiu o nome. Mercado Livre, né? Nós temos aqui o próprio Mercado Livre essa semana também aí com uma alta de 5% essa semana. Então, praticamente aí todo o varejo andando, né? E nós tivemos aí as lojas americanas aí meio parada, né? O que mostra aí bastante fraqueza dentro desse ativo, pessoal. Então, um dos ativos que eu observo para uma possível venda eu sigo com a minha venda, na verdade eu nem comentei dela, mas eu sigo vendido em Via Varejo. Via Varejo que nesta semana pede ajuste de stop para esse ponto aqui, tá? Então nós saímos do stop que estava lá no ponto de venda, nós vimos aqui para um stop mais curto, então é um ativo que não representa mais risco. Claro que se o mercado subir aí com um gap de 38% na segunda-feira, nós teremos aí um prejuízo, mas em situações normais é um ativo que não representa mais risco dentro da carteira. Voltando para lá, para os ativos aí em destaque, nós temos as lojas americanas, nós temos Banco do Brasil, que também vem bem fraco, pessoal. Todo o setor bancário sofrendo bastante aqui no Brasil, né? Banco do Brasil que, apesar do Ibovespa subir 2% essa semana, cai 2,54%, então chama atenção também para uma possível venda. E por último é a MYPK3, né? Um ativo que não vem enfrentando bons tempos, né? Nós temos este ativo em uma tendência de baixa desde 2018,
sofreu muito com o crash, né? Tentou se recuperar e agora ainda permanece abaixo da média de 50 períodos. Aqui é importante observar que nós temos dentro desse ativo uma zona de suporte relevante aqui nos R$ 18,20, mas sim é um ativo que está bem fraco no momento. Nos fundamentos falando de fundamentos, basicamente aí, através dos lucros, nós vemos o quê? Nós vemos este ativo sofrendo muito também, então a geração de lucro aqui minguando, né, dentro dessa empresa. Então, se nós observarmos aí durante todo o ano de 2020, a empresa sofrendo muito, né, pessoal? Então, olha aqui, nós temos trimestre a cada trimestre os lucros caindo, né? Na verdade, a empresa reportando aí prejuízo atrás de prejuízo. Então, sim, é outro ativo que eu vejo aí bem fraco nesse exato momento. E para terminar o nosso vídeo, vamos falar aí dos BDRs. Os BDRs eu tenho alguns como destaque aqui para vocês, dentro ainda do ciclo de possível retomada econômica, volta ao normal. Pessoal, o setor de cruzeiros está bem interessante, não só a Carnival aqui, nós temos também a Royal Caribbean, né? São dois ativos que estão chamando bastante atenção neste momento, bem parecido aí com o case de Embraer, né? Um ativo que estava lá nas mínimas, né? E vem desenhando uma boa retomada. Então, setor de cruzeiros, nós temos aqui a Carnival, até eu acho mais interessante do que a própria Royal Caribbean nesse momento, tá? Nós estamos falando através dos dois BDRs destes ativos, tá? Então, principalmente lá na região dos R$ 171 aqui, seria um gatilho interessante para Carnival, tá? Próximos ativos que eu observo é a Ford que vem aí no enxugamento, né, das suas operações, focando basicamente nos mercados que dão mais lucros, lá o setor de picapes norte-americano, também a empresa que vem falando aí bastante numa possível busca do setor de material energético, fugiu agora até o nome, busca ao setor de combustíveis renováveis, né, no caso energético aí, para os seus carros, então é um case aí que vem também se mostrando bem atraente nesse momento, tá? Então a Ford chama atenção, principalmente a partir dos R$ 76,38. Própria Uber, né, pessoal? Uber, que é bem famosa aí de todos vocês. Uber vem dentro de uma tendência de alta, consolidada desde janeiro de 2020, né? Então chama atenção também, o gatilho está nos R$ 86,82. E por último, mais um turnaround na carteira, né? Aqui nós estamos falando da GE que também vejo como um segmento bem bacana dentro dessa questão de setores de energia renovável, é uma empresa extremamente diversificada, é uma empresa que sofreu bastante nos últimos anos, mas é a GE, né, pessoal? Então, aqui vale a pena também observar um possível gatilho de compra lá nos R$ 84,15. E acho que é isso, deu para falar de todos os ativos com vocês, deu para mostrar aí o que está me chamando a atenção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de seguir o canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, o que você tiver aí, ajude o nosso canal aqui também. Pessoal, um forte abraço para todos vocês, sigam a tendência.